Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, hoje com um profissional que eu conheci há pouco tempo, mas eu acabei me aproximando muito dele. E outra, nós temos batido os papos assim maravilhosos de um aprendizado que muito me agrada, né? E acabei, com a licença do meu entrevistado, fazendo um grande amigo, né? Isso é prazeroso mesmo. Eu costumo não apresentar as pessoas. Tá bem. Então eu pediria que o meu entrevistado, que é meu amigo, dissesse o nome e o que ele faz. Ah, Né? Nenê, primeiro, obrigado pela gentileza de me convidar e de me receber, e dessas palavras também, que também me satisfazem muito. O sentimento é recíproco, né? De fato, a gente começou uma relação faz pouco tempo e a gente tem falado muito mais que de trabalho, umas divisões de mundo, de opiniões, né? E eu acho que essa espontaneidade que faz com que a gente gere vínculos, né? Gere boas relações. Bom, meu nome é Gabriel Barbosa, né? Eu sou Relações Públicas de formação e hoje sou gerente de relacionamento e comunicação da CMPC, Indústria de Celulose, com operação aqui no Rio Grande do Sul, mas que tem a sua unidade industrial localizada em Guaíba. Então eu brinco que, para quem não conhece ou não lembra quem é a CMPC, tem que lembrar do pôr do sol do Guaíba, porque a gente faz parte desse cenário. Então, quando você olha no cantinho, né, aquelas torres ali daquela operação Fabril, isso é a CMPC, somos vizinhos de Porto Alegre. Viu? Eu disse que ele é um cara fácil de comunicação, um cara fácil de dizer as coisas. Gabriel, me diz uma coisa, fazer publicidade ou fazer comunicação de uma empresa tipo CMPC, no meu entender, é muito difícil, porque não é um produto, né, que tá na boca de todo mundo, etc, etc. E principalmente para Porto Alegre, né, a CMPC é uma substituta da Beauregard, né, que causou muitos problemas na cidade de Porto Alegre pelo seu odor. Né? Uhum. Como é que é isso? Tu sabe que essas são duas complexidades que fazem parte não só da nossa rotina, mas também no nosso planejamento, né? Ou seja, a gente percebe isso muito na rotina, mas também quando a gente vai trabalhar no longo prazo, a gente precisa ter esses dois drivers no nosso planejamento. O primeiro, o fato da gente ser B2B faz com que a gente não tenha o produto como um ponto de contato. Então, hoje a gente pode consumir um produto e avaliar a marca conforme a qualidade, o gosto, a percepção daquele produto. Essa é uma condição que a gente não tem, porque ninguém bate e pede um fardo de Vocês não celulose. são varejo, nem atacado, nem, né? Exatamente. Então, a gente precisa achar de meios e canais para que percebam o nosso negócio, né, mesmo sem ter a necessidade direta do consumo do nosso produto, né? E é um modelo que ele é relativamente comum quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem uma Gerdau também, a gente tem uma Randon também, a gente tem uma Marco Polo também, isso falando só de empresas B2B, né? E que acabam utilizando de narrativas e de outros modelos de apresentação para se apresentar. A gente, particularmente, por ser um negócio da bioeconomia, né, a gente acaba muito se conectando pela sustentabilidade, né? Então, a gente trabalha muito uma orientação para um consumo sustentável, para um consumo responsável, para que se priorize a utilização de produtos oriundos de fontes renováveis, né, de fontes oriundas do meio ambiente, porque assim tu acaba tendo um processo de consumo muito mais eficiente e menos nocivo para o meio ambiente. E falando também do caso Beauregard, que também é uma complexidade que faz parte da nossa rotina. A unidade de Guaíba, né, ela foi instalada em 1972, né, com o caso Beauregard, e, enfim, dispensa apresentações, porque foi um cenário complexo, né, para a história do Rio Grande do Sul e principalmente para a comunidade de Porto Alegre, né? E essa unidade, claro, ela passou por muitos
muitas modernizações e principalmente ela teve vários nomes e donos, né? Então, vou te citar alguns que provavelmente tu vai lembrar. Então, assim como teve a Borregar, que foi a primeira, tu teve depois a Riocel, depois teve a Aracruz, depois teve a Celulose Rio-Grandense e agora a CMPC. E é a mesma operação industrial. Quando a CMPC veio para o Brasil, em 2009, ela veio adquirindo os ativos da unidade Guaíba. Então, desde 2009, que foi quando virou Celulose Rio-Grandense, ela já fazia parte do grupo CMPC. E em 2019, 10 anos... Majoritária já? Majoritária já. Em 2019, 10 anos depois que ela mudou de Celulose Rio-Grandense para a CMPC, que é o nome do grupo, né? E desde lá, a gente entende todo esse histórico da Borregar e respeita e sabe como isso foi, como isso marcou, né, a história da comunidade de Porto Alegre, da sociedade porto-alegrense, mas o nosso trabalho é outro. Quando a gente chegou na unidade, já era outra. E, particularmente, o setor de celulose, ele é um indutor de tecnologias, porque surgem unidades muito rapidamente, principalmente nos últimos anos no Brasil. Isso também faz com que surjam novas tecnologias, né, e faça com que tu tenha novos controles ambientais, novos mecanismos de gestão ambiental. Então, hoje, a unidade da CMPC, que ela fica dentro do centro urbano, né, mesmo sendo vizinho da unidade, você não percebe o cheiro, né, o ruído é controlado. Então, tem mecanismos de controle que foram instalados, implementados, que garantem uma certa eficiência. Claro, eventualmente... São testados diariamente? Diariamente. A gente tem dados que a gente monitora o tempo inteiro, né? Dados de qualidade do ar, dados de emissões sonoras, tudo isso a gente faz monitoramento. Hoje a unidade, por exemplo, a gente tem mais de 60 controles ambientais. Tá. Seja para ruído, seja para odor, seja para emissão de material particulado, né, de poeira. Então, isso faz com que todo esse histórico, né, e também o cenário aquecido do setor de celulose no Brasil faça com que hoje a gente tenha controles ambientais que são os melhores do mundo, sabe, em alguns requisitos. E isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Então, hoje a gente tem uma operação que é muito eficiente nesse aspecto. A gente não nega esse passado da unidade, mas a gente, com muito orgulho, fala que a gente conseguiu posicionar essa operação num outro patamar. O que é CMPC? CMPC é Companhia Manufatureira de Papeles e Cartones. Mas é uma sigla que não se utiliza usualmente, assim, é como BMW, né? Tu também não abre a sigla. Mas é uma empresa de mais de 100 anos, né? Ela surgiu em 1920 no Chile, né? Ela faz parte de um grupo chileno ainda e que atua em 3 segmentos de negócio, né? Celulose, que é a matéria-prima do papel, então a gente faz essa matéria-prima bruta e vende para quem fabrica papel e subprodutos oriundos da celulose. Então, o cara que produz papel higiênico, por exemplo, ele compra a nossa celulose para reprocessar essa celulose e fazer o papel higiênico. Então, mais ou menos como você tem a Vale e a Gerdau. A Vale faz a extração do minério do meio ambiente e a Gerdau processa esse minério. A gente, nesse setor, é como se fosse a Vale. A gente faz o processamento do meio ambiente, né, e entrega para que as empresas produzam seus produtos. Como é que uma empresa chilena se adapta ao modelo brasileiro de... Tu sabe que esse é um processo que ele demanda um certo tempo, principalmente porque eu brinco que o Brasil é o diferente da América Latina e o Rio Grande do Sul é o diferente do resto do Brasil, né? Então, a gente é o diferente do diferente. E compreender essa diferença cultural demanda tempo. Demanda tempo. Então, claro, naturalmente, durante todo esse período foi sendo trabalhado, a gente teve intercâmbio de profissionais, hoje a gente tem profissionais que são do Chile e que estão aqui. Eles se surpreendem com o modelo brasileiro? Eles se surpreendem mais com as mudanças do aspecto cultural. Cultural. Então, a forma como as decisões são tomadas aqui, a forma como as negociações são feitas aqui, a forma, o modelo disso, até se percebe, porque são mercados diferentes. Mas, naturalmente, são detalhes. São detalhes, não é nada assim proeminente, nada que vai influenciar na performance do negócio, por exemplo. A celulose está fora do tarifaço, não é? Está fora. A gente, particularmente, né, fica muito atento porque é uma empresa que é exportadora, né? A gente trabalha hoje com
com mais ou menos 97% exportado, alguma coisa próximo disso, né? Então, mas os Estados Unidos não é o principal mercado da unidade Guaíba. Mas, de qualquer forma, a gente precisou ficar muito atento. Hoje, os Estados Unidos ele demanda bastante celulose do Brasil. O Brasil hoje é o maior exportador de celulose do mundo, né? Muito para a China, uma boa parte para a Europa, mas também uma boa parte para os Estados Unidos. Né? Então, nós, particularmente, acabamos ficando de fora, o que para nós é interessante. Igual nosso planejamento, o setor de celulose, planejamento é muito de longo prazo. Então, a gente manteria todas as nossas atividades. Por que o oeste brasileiro é tão importante? Para a produção de celulose? O oeste brasileiro ele tem uma disponibilidade de terras. Porque o setor de celulose ele tem uma situação que é o seguinte, como é que funciona? A gente planta o eucalipto, ou pinos, mas aqui no Brasil é eucalipto. Essa madeira demora de 7 a 9 anos para ficar a ponto de corte. Aí ela é colhida, transportada até a unidade e é feito o processo industrial para tu extrair dessa madeira a celulose, que é um dos componentes. No Mato Grosso do Sul, tu tem uma disponibilidade de terras para plantio muito boa, né? E lá tu também tem, as unidades têm ferrovia. Então, o que acontece com as unidades que estão no Centro-Oeste? Elas estão perto do plantio e longe do porto, né? Mas eles têm a ferrovia que acaba reduzindo custos e aumentando a performance logística. E essa ferrovia foi feita pela indústria de celulose ou é governamental? Eu acho que foi feito, boa parte foi feito pelo setor de celulose. Eu não sei se tem alguma coisa que seja remanescente, mas... E a gente, ao contrário, aqui no Rio Grande do Sul é diferente. A gente não está tão perto da floresta, mas a gente está perto do porto. A gente não está perto geograficamente, porque a gente fica em Guaíba e o porto é em Rio Grande. Certo. Mas como a gente tem um porto próprio em Guaíba, toda a celulose sai de barco. Arroio do Sol vai melhorar? Não influencia nada. Nós vamos continuar exportando por Rio Grande. Porque o nosso volume acaba sendo um volume muito grande. A gente teria que pegar um transporte rodoviário até lá. Acaba sendo um modelo logístico não vantajoso. Eu vou sair de uma pergunta mais ou menos fora. Esse negócio do calado do Guaíba, do assoramento do Guaíba, prejudica o embarque de produtos? Na verdade, assim, tu tem o canal que conecta o porto até a hidrovia, e tu tem a hidrovia que é digamos, a avenida, a estrada, né, da Lagoa dos Patos, no caso. A gente teve questões relacionadas à dragagem no canal. No canal. Entre a CMPC, entre o nosso porto e a hidrovia. Principalmente porque a gente tinha feito uma dragagem fazia 2 anos. Então, a gente fez uma dragagem já pensando na próxima em 10 anos. Então, com tudo isso, de fato, teve que se ter um certo cuidado, algumas medidas e tudo mais, mas não foi algo que impactou diretamente o negócio a ponto de performance, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma das campanhas na comunicação que eu ouvi da CMPC foi plante que invista em árvore que a CMPC lhe dará de volta, não sei o que e tal. Como é que foi essa campanha? Pegou bem? Pegou bem. Tu sabe que... Tu acredita que tem gente que fala que dinheiro não dá em árvore? É verdade. É verdade. A gente é um exemplo que dá sim. Que a gente tem um negócio que é rentável, que é lucrativo. Papai Noel existe? Mas brincadeiras à parte, tu sabe que a gente tem uma necessidade de ampliar as áreas de plantio, tá? Não para a unidade Guaíba, mas para um novo projeto... Que eu vou falar mais tarde. Que a gente vai falar mais tarde. Tá? Que a gente anunciou e pretende dar continuidade a ele. Mas o setor de celulose é assim, a cadeia ela é muito longa, então você tem que planejar, ampliar a tua área de plantio muito antes, para dar tempo desse eucalipto crescer, para depois colocar o negócio. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que o Rio Grande do Sul tem uma vocação para o agro, né? Tem uma capacidade de produção rural fora do normal, né? E ao mesmo tempo, é um estado que tem sofrido muito com a oscilação climática, né? Então, a gente tem alguns produtores rurais, claro, que estão num momento muito bom,
né? Principalmente quem planta soja na região mais norte do estado, está tendo resultados excelentes. Mas a gente tem também produtores rurais, uma grande massa de produtores rurais que tem sofrido com estiagem, que tem sofrido com essas oscilações do tempo e que tem tido dificuldade para ter bons resultados. Então, o que a gente pensou? Em inserir esse produtor rural na nossa cadeia. Então, o que a gente fez? A gente criou um programa de apoio, né, de incentivo ao plantio de eucalipto. Então, esse produtor rural fala conosco para diversificar a sua área de plantio. Então, ao invés de ele plantar seus 100 hectares de arroz ou de soja, ou o que for, que ele faça 50-50 ou 80-20, mas que ele possa diversificar, porque o eucalipto ele tem uma característica que ele é uma cultura muito resiliente. Ele não oscila tanto com esses temas climáticos como outras culturas, né? Aham. Então, faz com que, se ele diversificar, ele vai ter um plantio, de repente, que é a expertise dele, que ele sempre plantou arroz, ou sempre plantou milho, ou o que for, mas ele vai ter uma reserva, seja de 20%, de 40%, de 60%, o que ele optar. E nessa negociação a gente dá todo apoio. Então, a gente cede as mudas. Mas A ele não gente- é imediatista? Mas a gente faz repasses anuais. Faz? A gente faz repasses anuais. A gente entende que é um modelo que funciona o agronegócio, né? O modelo de rendimento anual. Então, a gente não podia simplesmente fechar os olhos para isso, principalmente porque você pensa, um cara que vai deixar de plantar uma coisa para plantar eucalipto, ele conta com aquele rendimento, ele espera esse rendimento. Então, o que a É gente feito, faz? além da comunicação, tem um trabalho de proselitismo junto Tem. Tu sabe que a negociação de plantio, ela é uma negociação muito longa. Porque eu falo com você, Nenê, vamos plantar eucalipto? Você vai me dizer, tá bem, me chama em março que eu vou colher minha lavoura e daí a gente vê, sabe? Então, daí eu tenho esse contato para reaquecer, para conversar, para puxar. Então, são negociações que você não vai falar e já vai negociar. Então, você conversa muito, articula muito para depois fechar Leva negócio. exemplos para ele? Claro, a gente leva exemplos. Olha, Ele o tem... João aqui, como é que fica? Antes Ele era tem, assim. ele tem um tema que eu acho que ajuda muito, que é prefixar o preço da madeira. Opa. Esse é um tema que eu acho que é muito importante. Não só prefixar, mas ele consegue definir qual que vai ser o balizador do ajuste anual. Porque nós estamos falando de negócio de 7 a 9 anos. A economia muda em 7 a 9 anos. Então, ele pode, por exemplo, ter o preço da madeira e ter isso prefixado ou indexado, por exemplo, com o IPCA, ou com o quilo da arroba do boi, sabe? Ou com o preço da saca de soja. Existem diferentes indexadores, né, que a gente trabalha e eventualmente o parceiro se sentir mais confortável, ele vai e utiliza e se sente respaldado. E tem essa segurança de ter negociado o preço. Tem essa segurança de que tem um comprador prioritário. Tem essa segurança de ter uma multinacional como comprador. Então, justamente para quem está num momento de eventual complexidade com relação à produção rural, acaba sendo uma segurança interessante, né? E isso é feito, e esse plantio é acompanhado? A gente dá suporte para todas as etapas, né? Então, a gente fornece as mudas, que, por exemplo, hoje a gente tem um viveiro na Barra do Ribeiro, e você plantar, por exemplo, em Guaíba e em Bagé é diferente. O clima é diferente, a terra é diferente. Então, a gente fornece as mudas que são mais preparadas para a condição do tempo da região onde você vai plantar. A gente apoia com insumos, com suporte técnico, e a gente também faz tanto a colheita... Praga, tudo. A gente dá toda a parte de defensivos. E você desconta do seu rendimento final. Sim. Ou seja, você não tira dinheiro do bolso para isso. Fica pronto, a logística também é por Também é toda nossa, porque a logística também da madeira, ela é uma logística mais complexa, né? Ou seja, é caminhão, é volume, tem que ter uma grua, né? Então é diferente, de repente, do que a expertise do cara do campo. A fiscalização também é mais rígida, né? Porque ela é. Parecer contrabando, aquelas coisas. A gente trabalha muito, muito, muito correto nesse sentido, né? Então, toda a nossa madeira, a gente tem o controle da origem dela, que é o principal, né? Então, que ela foi produzida de forma voltada a um modelo produtivo, né? Um modelo de negócio,
né? Ou seja, que não é vegetação nativa, que é uma vegetação que foi feita para produzir. O pessoal tem muito receio, assim, mas vocês colhem árvore? O que a gente faz é a mesma coisa que faz o cara que planta arroz. O cara que planta arroz tem uma lavoura, tem um campo, ele planta o arroz, ele colhe o arroz. A gente faz a mesma coisa, só que é com madeira, é com árvore. A gente planta e a gente colhe essa árvore. E essa árvore, durante esses 7 a 9 anos, está capturando CO2 da atmosfera. Está fazendo processo de fotossíntese. Então, ele tem também uma contribuição ambiental. Mas a gente entende também que, para quem já produziu arroz, milho, soja, ou culturas mais comuns aqui do Rio Grande do Sul, tu migrar para a silvicultura, tu migrar para o eucalipto, às vezes assusta um pouco, porque é um negócio diferente. Mas por isso que a gente oferece todo esse suporte, né? Porque E a gente tem essa arrenda terra? Não. Hoje não. Hoje, por legislação, tu não pode fazer arrendamento, né? Eu não sabia disso. Então tem que fazer esse convênio com os produtores rurais. E a gente dá a opção também de 2 modelos, né? Um que o produtor rural, ele mesmo, vai fazer os tratos com todo o suporte nosso, e um outro que ele eventualmente, né, deixa para que a gente faça. Então, ele vira nosso parceiro igual, tem todos os benefícios, mas se ele se sentir inseguro, não quero me meter nisso, meu negócio não sei plantar isso, não sei fazer isso. A gente tem uma modalidade que a gente assume. E como é que é essa mão de obra? Essa mão de obra é toda CMPC ou é terceirizada? Toda terceirizada. Toda terceirizada. Todo o volume da nossa operação florestal hoje é terceiro. Aliás, todo não. A gente tem uma equipe florestal, tá, que atua muito proativamente, muito conectada ao campo, mas essas atividades mais operacionais, como, por exemplo, a colheita, o transporte, o viveiro, o plantio. Então, tudo isso acabam sendo empresas parceiras que atuam... São empresas. São empresas parceiras que atuam, diferentes empresas, que nos atendem, que prestam serviço para a CMPC. E isso é Brasil? Isso é Brasil. Muitas empresas gaúchas, inclusive. E há em todos os 27 estados brasileiros, vocês têm esse tipo de controle? Não. Hoje a CMPC, a gente tem operação em 10 estados brasileiros. Tá? A gente tem no Rio Grande do Sul celulose. Aí Santa Catarina e Paraná a gente tem outro nicho de negócio da CMPC, que é bioembalagens. Então, embalagens à base de papel, então embalagens de por exemplo, sacaria, de papel cartão, que é aquela caixa papel da caixa do cereal, ou de papelão, né? Embalagens também B2B, também para outras empresas. E a terceira linha de negócio que a gente tem, que daí é Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco, que daí a gente atua com papéis tissue, que é tudo que é papel de higiene e limpeza. Então, guardanapo, lenço umedecido, absorvente. São unidades independentes? São unidades do mesmo grupo, mas com operações independentes. Diretorias independentes? Diretorias também independentes. A gente atua com um modelo dividido muito por área de negócio, né? E essas unidades que fabricam papel higiênico, essas coisas todas, tem marca? A nossa operação de papéis tissue, ela não... Papel? Tissue. Tissue. A gente atua com uma marca que não é a marca CMPC. Aí a gente atua com uma marca chamada Softis, com Y. Mas as marcas comerciais, ou seja, de produtos, Elite, Kitchen... Pô, tudo que eu compro. Baby Sec, Big Frau. Então, isso tudo são marcas do grupo CMPC, que você encontra no mercado quando vai. E essas comunicações são todas também diferentes? São um pouco porque o modelo de negócio é diferente, né? Então, quando a gente fala da linha de negócio de papéis tissue, a comunicação é uma comunicação muito mais de marketing. Sim. Né? Então, voltada para um processo de conversão, de prospecção, né? Com uma performance de resultados muito metrificada, alinhada ao comercial, né? Então, a estratégia é diferente. Quando a gente fala de CMPC, ou seja, o negócio celulose e também o negócio de embalagens, a gente fala de uma comunicação mais reputacional. Então, ninguém vai bater lá em Guaíba
e me pedir um fardo de celulose. O pessoal nem sabe como é que é mole, é duro, Sim. é molhado, é seco, ninguém sabe, né? Uhum. Então, a gente trabalha muito mais num negócio de oferecer, gerar vínculos e confiança nos nossos públicos de interesse, tá? Do que uma estratégia de conversão, né? Hoje a gente tem 2 estratégias que a gente desenvolve muito aqui no Brasil falando de CMPC. Então, a gente trabalha ampliação do conhecimento de marca, então, para que mais pessoas saibam que existe uma CMPC, e geração de valor para a marca. Então, para que quem eventualmente perceba a CMPC, que perceba valor naquele negócio. Ah, essa empresa é confiável, essa empresa é séria, essa empresa é grande. Então, a gente trabalha essas 2 estratégias em paralelo, principalmente porque toda essa história da unidade Guaíba fez com que essa operação crescesse muito tempo em silêncio, né? Sim. Então, a gente tem trabalhado muito para tornar conhecida justamente porque depois da ampliação que teve ali em 2015, a unidade ficou muito grande. Dobrou, né? Dobrou de área e quadruplicou a produção, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma necessidade também de se posicionar como player e como agente desse núcleo empresarial gaúcho, mas também visando criar esse colchão de reputação, para que as pessoas percebam confiança, percebam valores positivos. No início, em reciclagem. Reciclar o que? O papel que você tem? Não, é que assim, ó, hoje a gente é uma operação zero resíduo. Zero resíduo. A gente não gera, aliás, a gente gera resíduo no processo industrial, mas a gente trata 100% dele, tá? Porque, vamos pensar na operação da industrial lá, você vai para fazer a celulose, você tem que picar a madeira. Certo. No picar da madeira, você gera serragem. Essa serragem tem que ser, de alguma forma, ou tratada ou direcionada. Você pode eventualmente queimar para gerar energia. O que a gente faz? E daí é uma ação que foi feita lá nos anos 80. Em parceria com o José Lutzenberger, ambientalista gaúcho, ele se propôs a criar um modelo de tratamento de resíduos para a CMPC. Então, ele começou tratando o licor negro, que é um resíduo do processo de produção de celulose, e ele achou um modelo extremamente eficiente que transforma esse resíduo em terra de adubo, né? E daí, o que acabou acontecendo? O Lutz criou uma empresa chamada Vida, né? Que hoje é liderada pela Lara Lutzenberger, filha dele. Filha dele. E mulher espetacular. Espetacular, uma grande parceira nossa. E hoje são gerados 13 produtos oriundos do nosso resíduo. Então, o farelo de madeira, né? A serragem a gente vende para a indústria moveleira gaúcha. Quando você vai no supermercado aqui em Porto Alegre, que você vai comprar terra de adubo, um saquinho verde, chamado humossolo, esse é o nosso resíduo tratado. Então, quando você está tratando a sua plantinha na sua casa, com essa terra de adubo que você compra no mercado, é o nosso resíduo. Quando você vai na Orla de Porto Alegre, a Orla de Porto Alegre foi requalificada, foi modernizada, utilizando a terra de adubo da Vida, que é oriunda do nosso resíduo. Então, e por que não se cacareja isso? A gente está tentando, a gente ainda está posicionando a CMPC enquanto tentando tornar ela mais conhecida para depois tornar mais pública essas histórias. Mas é espetacular isso, é espetacular, né? E muito assim, tem corretivo de pH do solo também para a área do agronegócio, tem diversos produtos a partir disso. Tem uma pecha no mercado sobre o papel. Pô, coitadinha das árvores, não sei o que e tal. Mas depois que explica todo esse modelo, toda essa história toda, como é que a gente desmitifica isso? Tu sabe que para nós do setor é um pouco mais usual, né? E tem uma coisa que eu falo em termos de comunicação, que quando a narrativa é muito longa, tu vai perder parte da audiência na metade do caminho. Não tem como. Então você vai explicar que isso, cara, percentual ali você já perdeu. Mas é muito evidente para quem conhece um pouco mais, e daí o desafio de como a gente torna isso público com eficiência, que o plantio produtivo, ou seja, aquele voltado, ele não ocorre em vegetação nativa.
tá? A gente só planta em áreas que já ocorreram outras culturas, que já foram degradadas e utilizadas para outros cultivos. Hoje, a cadeia de celulose, isso é interessante, a cadeia do florestal, que se chama, que é a do plantio, seja para celulose ou para outros negócios também, ela é uma das mais certificadas e monitoradas do mundo. Então, por exemplo, a gente tem uma certificação internacional, tá? Que a gente precisa manter ela para conseguir vender para mercados externos. Sim. E que é uma certificação que obriga que o trabalhador do campo tenha um banheiro a no mínimo 500 metros dele. Que obriga que seja um profissional contratado por CLT. Que obriga que esse cara receba uma marmita de alimentação a no mínimo 56 graus para se alimentar. Então, são cuidados que outras cadeias, por exemplo, da extração da cana, da extração do café, que é da extração do cacau, que deveriam também se certificar e que não tem... com a serra também, mão de obra escrava. Então, são cadeias que também deveriam se certificar e que hoje tem começado a olhar para esse tipo de certificação que o setor florestal implantou. Sabe? Então, hoje é uma prática super comum. Assim como a CMPC tem essa certificação, a Suzano tem, a Klabin tem, várias empresas do setor tem. E os outros setores levam vocês como benchmark? Ou... Alguns têm se atentado. Outros, o movimento é um pouco mais lento, isso é natural. O nosso é um setor que, como ele tem o agronegócio, mas também tem o beneficiamento, faz com que seja uma cadeia também um pouco mais com mais estofo para fazer esse tipo de certificação. Outras só de extração fica um pouco mais difícil. Mas, naturalmente, tu precisa, de alguma forma, seja por certificação, sensibilização ou o que for, legislação, precisa manter um controle. Aquele cara que trabalha naquela cadeia tem que ter os direitos dele assegurados, né? E agora, a CMPC está fazendo o maior investimento que o Rio Grande do Sul já viu. Tu sabe... 2026 vai ser um ano de ouro. Tem sido, sabe, aí que eu falei que o setor de celulose se planeja com muito tempo de antecedência. Esse é um tema que vem sendo trabalhado há muito tempo, né? Mas a gente, em 2024, anunciou, né, um projeto chamado Projeto Natureza, tá? E esse é um projeto que ele inclui uma operação industrial, mas ele não é só uma operação industrial. Tá? Então, ele tem 4 pilares que sustentam esse projeto, que é investimentos, né, em silvicultura sustentável, então alinhada aos nossos padrões produtivos, e daí, claro, daí surge todo esse programa de parcerias que a gente tem desenvolvido, que é o RS Mais Renda. A gente também aborda infraestrutura logística, então a gente tem trabalhado para que, junto com o projeto, ocorram modernizações portuárias e rodoviárias que colaborem, né, com uma nova operação industrial no Rio Grande do Sul. A gente também tem trabalhado práticas de conservação ambiental e cultural. Então, esse é um projeto que ele já nasce sustentável, porque ele nasce numa fazenda onde tem uma reserva ambiental enorme, tá? Então, tem também um casarão histórico que a gente quer fazer um resgate da história dele para poder contar isso para as pessoas. Então, tem um trabalho também de transparência, de tornar público, né, o que é esse projeto, o que é essa operação e também qual a relevância disso em termos de negócio e de meio ambiente. E, por último, e não menos importante, a gente trabalha também uma produção industrial avançada, né, que é trazer um modelo industrial com novas tecnologias, com algumas das mais modernas do mundo, né? E a ideia desse projeto, que está avaliado em mais ou menos 24 bilhões de reais, é que essa operação industrial seja implantada na Barra do Ribeiro, no município de Barra do Ribeiro. Então, claro, com todos os desafios que se tem de implantar um projeto desse tamanho no município com 12 mil habitantes, né? Então, para você ter uma ideia de proporção, o nosso cálculo no pico de empregos é 12 mil profissionais trabalhando, que é toda a população da Barra, né? Isso, só que a população da Barra, mais ou menos 5 mil é a população rural, 7 mil é urbana. Eu não tenho como hospedar 12 mil
em Barra do Ribeiro. Então, e ali naquela região da Costa Doce, né, você tem vários municípios com municípios pequenos. Em termos de população, tem Itapes com 17 mil, tem Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, vários municípios ali que não tem tanta estrutura para esse número de pessoas. Então, a gente tem trabalhado para desenvolver um modelo de hospedagem e logística que atenda tudo isso. E, claro, né, sempre priorizando a mão de obra local. Então, a gente também vai fazer programas de capacitação. E isso já está sendo feito desde agora? Já está sendo trabalhado para a gente lançar e tornar público no momento certo, mas a gente tem há muito tempo trabalhado para viabilizar, né, para habilitar esse processo. Então, atualmente, o projeto ele se encontra numa etapa de licenciamento ambiental. Então, ele está ainda numa licença inicial, a gente vem trabalhando outros temas em paralelo, mas tudo isso está previsto no nosso planejamento da obra. Esses 24 tende a ser muito mais, né? Tu sabe que esse é, digamos, um investimento feito por nós, para o projeto. Certo. Mas, naturalmente, quando se fala disso, tem todo um ecossistema de negócios e de empresas que se abastece, né? Então, a gente tem, quando a gente fala de Barra do Ribeiro, a gente vai ter desenvolvimento de empresas que possam vir a ser fornecedoras, seja de construção civil, seja de equipamento, seja de alimentação, seja de hospedagem. E, claro, isso também não se restringe só à Barra do Ribeiro, né? Então, toda essa região da Costa Doce, que é uma região tão próxima de Porto Alegre, tão distante ao mesmo tempo, pode eventualmente ter benefícios a partir dessa operação, não só do investimento da fábrica em si, mas de toda uma cadeia de negócios, né? Sabe que a grande praia do Porto Alegrense por muito tempo foi Alegria. Uhum. Né? A gente atravessava o rio para chegar lá e tomar seu banho. Né? E passar o dia fazendo... Tu sabe que a gente conhece esse histórico e acha espetacular, inclusive, porque você vê do aspecto arquitetônico, você vê até uma certa semelhança da Alegria com a Zona Sul de Porto Alegre, porque as duas eram áreas de veraneio, né? Exato. Então você vê aquelas casas antigas, lindas, grandes, né? E muitas vezes fechadas. Belém Novo. Era uma alegria a família ir para lá. E era demorado. Imagino. Em 2019, a gente começou como a gente tem uma operação portuária ali na nossa unidade em Guaíba, a gente fica colado no rio, né? E a gente tem vizinhos de um lado e do outro, né? Então a gente tem de um lado um bairro que chama Alvorada e do outro lado a Alegria, o bairro da Alegria. E em 2019 a gente começou uma reforma nas orlas, tá? Porque a gente entendia que aquele espaço precisava ser mais ocupado e mais valorizado pela comunidade, então a gente fez um investimento ali, tá? Em que a gente fez consultas públicas com os dois bairros. Então, ao invés da gente chegar e falar o que nós vamos fazer, nós falamos, vamos cocriar com as pessoas? E daí a gente fez audiência com as pessoas e ouviu as pessoas. Então, por exemplo, na Alegria, a gente ouviu, o que vocês querem aqui? E daí teve vizinho que disse, a gente quer uma cancha de bocha, vamos botar uma cancha de bocha. E daí eles, o que não dá para fazer? Aí eles falaram, tem a Gruta do Oxum, não é para mexer. A gente, não, então a gente pode fazer um pergolado, deixar bonitinho, lugar para pôr vela, para ficar seguro? Pode fazer. Fizemos isso. Fizemos a cancha de bocha, fizemos espaço pet, fizemos espaço para atividade física, fizemos espaço para receber food truck, para fazer eventos. Então a gente fez uma modernização muito eficiente e é uma coisa... tem uma coisa que eu falo que eu comento às vezes, que é muito comum a gente pensar o que a gente está a fim de falar, mas a gente não pensa muitas vezes no que as pessoas estão a fim de ouvir, né? Então, às vezes, a gente fica muito, não, vamos entregar isso. Não, mas pera lá, vamos entender o que as pessoas querem, vamos entender o que elas percebem valor, sabe? Que o Kissinger, uhum. Ele dizia assim, vamos devolver para a comunidade o que nós tiramos delas todos os dias com entendimento. É o que vocês estão fazendo.
E essa frase é maravilhosa, é verdade. Uhum. Né? Tem que se devolver, né? Claro. Né? E devolver graciosamente, né? Eu vou complementar a tua fala com uma frase do Walter Lídio, antigo diretor-geral, que ele falava que a gente precisa obter a licença social. Então, mais que as licenças ambientais, né, a gente precisa ter a aprovação do vizinho, a gente precisa ter a aprovação da sociedade. Nenhuma empresa opera sem aprovação da sociedade. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, ela vai pagar o preço. Paga o preço. Sabe? Então, ter essa responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade ambiental, evidentemente, né? Mas tem que ter também uma responsabilidade social de tu não interferir na vida das pessoas, ou evitar ao máximo. E, eventualmente, quando interferir em momentos de instabilidade, agir rapidamente para resolver. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente tem medidas muito interessantes de relacionamento para criar vínculo com as pessoas. Então, a gente criou um conselho com a comunidade, né, do bairro Alegria, chamado Viva Guaíba, em que a própria comunidade sugere realizações que eles queriam que ocorresse no bairro. Então, por exemplo, eles falaram, a gente quer fazer uma feira de adoção de pets, vamos fazer uma feira de adoção de pets. Ah, a gente quer fazer uma corrida, a gente vai fazer uma corrida. A gente fez ano passado e vai ter outra agora, 7 de setembro. Que legal. Sabe, que é uma corrida no entorno da unidade, inclusive. E que termina na Praia da Alegria. Então, por quê? Para gerar vínculo com a comunidade, sabe? Porque a gente entende que essa é a segurança que a gente tem para operar. Ter essa confiança de quem é nosso vizinho, principalmente vizinho direto. Já que tem esse tratamento tão afetivo com a vizinhança e com a comunidade, como é que é dentro? Com os colaboradores? A gente tem, desde 2019, né, foi implantado um sistema de comunicação interna que hoje ele é bem eficiente, bem eficiente. A gente tem... Feito pela tua área também? Mais ou menos, feita pela... Paralelo, assim. Eu respondo pela comunicação externa. Não, eu quero abrir um parênteses. E o Gabriel, que está na minha frente, tem uma equipe monstruosa que trabalha com ele. Ele e mais um. Mas são dois monstros. São dois monstros. Por isso que eu dei a palavra. Não, a equipe de comunicação interna, a gente tem uma equipe com 2 pessoas, mais um estagiário, mas é uma equipe que atende bem. E a grande complexidade quando se trata de uma operação desse tamanho e desse modelo é estabelecer canais, né? Então, você tem pessoas que estão no meio da operação industrial, você tem pessoas que estão no administrativo, no escritório, atrás de um computador, e você tem pessoas que estão numa operação florestal, então que vão estar em Caçapava, em Cachoeira do Sul. Como você faz chegar a informação nessas pessoas? Então, a gente acaba tendo que ser uma comunicação interna muito multicanais. Então, a gente acaba tendo WhatsApp, acaba tendo e-mail, acaba tendo intranet, tudo integrado. E a gente atua muito conectado, principalmente em termos de comunicação interna e externa. E tem muito evento dentro da indústria? Tem. Precisa ter. A gente, por ser uma operação muito grande, algumas medidas a gente precisa tem trabalhar. Campeonatos internos? Como é que é? Não, a gente tem mais ações no sentido de ativação e de conexão. Então, por exemplo, toda vez que a gente bate algum recorde, seja um recorde, por exemplo, de economia de uso de água na operação, o sino, e aí? A gente acaba dando um reconhecimento para os colegas. Então, todo ano tem CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Tem movimentos sociais para a comunidade? A gente tem algumas iniciativas sociais, algumas bem consolidadas, outras em processo de consolidação, né? Uma delas que eu acho que é o que as pessoas mais conhecem é a Fábrica de Gaiteiros, do Borghetti. Sim. Né? A Fábrica de Gaiteiros, ela surgiu assim, provoquei bem, gostei. Não, e é sempre um prazer enorme falar dessa iniciativa, porque o resultado dela é fantástico. Seja no quant ou no quali, tanto em números como também de vidas transformadas. Assim, a gente tem histórias espetaculares. Tem guris, por exemplo, que começaram lá e que hoje vão até para a Europa para tocar gaita. Tem uma história de que a gaita é toda celulose, né?
Ela é toda de celulose, não. Mas de madeira, daí tem vários subprodutos do negócio. Do negócio. Então, assim, quando fechou a última fábrica de gaita no Rio Grande do Sul, o Borghetti bateu lá e disse, eu queria produzir uma gaita, que ele é da Barra do Ribeiro, que é vizinho, né? Eu queria produzir uma gaita, vocês me patrocinam, me apoiam? E na época, né, quem tava lá falou, sim, mas tem que ser uma gaita de eucalipto. E a madeira de eucalipto, ela tem uma qualidade diferente, né? Ela não é uma qualidade para instrumento musical, ela é uma madeira um pouco mais com menos rigidez. E ele encontrou uma madeira, um eucalipto produzido aqui no Brasil e que com tratamento ele chega num grau de rigidez muito eficiente. E daí ele produziu uma gaita e chegou lá e disse, eu fiz uma gaita, eu vou testar, eu vou fazer um show, eu vou dar um pau nessa gaita, nesse show, tá? E se ela resistir, aí vocês vão ter que me apoiar. A gente, não, tá bem. E ele fez o show e a gaita aguentou. E hoje essa gaita, que é a 01, tá lá na empresa. Ele deu pra gente... museu que tu vai... Exatamente, que daí vai ir lá pra Barra do Ribeiro no nosso espaço. Desse museu tipo Itaipu. Que o cara entra e... Talvez não tão grande, né? Mas que Itaipu é binacional. Mas é mais ou menos nessa linha. A gente quer com que a pessoa que... primeiro, que essa seja uma operação que ela seja convidativa. Tá? Então, por exemplo, toda a operação industrial ela foi planejada já pensando num programa de visitas. Então, pensando onde as pessoas podem circular com segurança e eventualmente conhecer. Sabe? Então, esse é um modelo totalmente inovador, né? Quando faz operação industrial, tu pensa em eficiência, produtividade. E não, tá bem, a gente vai olhar para isso, mas a gente quer que as pessoas possam vir visitar, que seja convidativo. Tu tem ideia de fazer um jornal físico lá, né? Tu sabe, essa é uma história curiosa também. Eu trabalhei em diferentes lugares e tal, e um deles que eu trabalhei um tempo, dois que, na verdade, eu trabalhei no Badesul e trabalhei na FAMURS, tá? E nos dois eu vivenciei muito a realidade do interior. E quando tu vivencia a realidade do interior, tu percebe a importância que tem o jornal do município. A notícia da esquina vale mais que a notícia da China. Não. Isso é um provérbio. É verdade. Tu sabe que no interior, né, tudo é fofoca, até sair no jornal. Aí é notícia. Então, o jornal ele tem uma função de separar o que de fato é o que está acontecendo no município do que eventualmente é boato. E acontece muito. Claro. Então, a função social do jornal interior é espetacular. E na Barra do Ribeiro, eles têm um jornal que ainda vem sendo desenvolvido, mas que na pandemia acabou migrando para o modelo online. Então, a gente tem conversado para tentar fazer uma parceria, né? A gente com a indústria de celulose acaba sendo muito razoável, inclusive, para que ele volte a ser impresso, mesmo que uma vez por mês, e depois a gente aumenta, mas justamente para, primeiro, estabelecer canais com essa comunidade. Então, a gente vai ter um canal estabelecido que a gente pode falar com elas com essa credibilidade que a gente precisa, e, ao mesmo tempo, de incentivar a própria comunidade a consumir uma informação local, né? Sabe que isso é tão verdadeiro? Eu atendi durante um tempo, em crise, a Copesul. Ah, sim. E houve uma denúncia de Triunfo, que é a base deles, de que a Copesul estava poluindo o rio Caí ali, e que estava dando as famílias, estava dando síndrome de Down. E aí veio a fofoca, veio forte, bateu lá, veio todos os jornais do Rio Grande do Sul e do Brasil para saber o que estava acontecendo e tal. Aí o presidente da Copesul me chamou, né, porque ela estava vinculada à Petrobras também. Disse, olha, cara, eu não sei o que fazer. Não, vamos para Triunfo. Vamos saber o que está acontecendo. O que estava acontecendo, Gabriel? Era irmão casando com irmã, primo casando com prima. E aí, o síndrome de Down estava, né,
cidade pequena, aquela história dos 12 mil. E aí nós chamamos a empresa, pô, agora podem vir. Né? E os fofoqueiros ficaram enlouquecidos. Né? O Rio já era bom, nada por não. Tu sabe que isso é uma coisa que a gente passa, não isso especificamente, óbvio, mas como é importante tu, digamos assim, tu botar o pé no barro, tu sair do escritório, tá? Porque por mais que os indicadores... O Eduardo Leite diz, tira a bunda da cadeira. Também, porque os dados, eles vão te orientar, vão te dar informações, vão conseguir te guiar até certo ponto, mas existe aquela situação qualitativa, digamos, específica, pontual, que pode mudar todo o curso da história, sabe? Então, a gente leva isso bastante a sério, assim, a gente tenta manter essa convivência ativa muito próxima e tudo mais. Claro que também por um modelo de negócio, né, da gente estar muito próximo desses vizinhos, mas também porque eles acabam sendo parceiros naturais da empresa, no momento que tu cria vínculos com eles, né? E tu só cria esses vínculos quando tu sai do muro da empresa. Né? Então, por mais que eu faça lá dentro da empresa, a gente faça estratégias de comunicação, de relacionamento, execute e tudo mais, eu vou criar vínculo com os vizinhos quando eu for lá no evento e eles forem conversar comigo e eu conversar com eles e a gente der risada e a gente dividir um chimarrão, sabe? Porque a gente entende que a estratégia de comunicação, ela de fato, se tu pode desenvolver ela eventualmente saindo, a de relacionamento, a de mobilização, de engajamento, tu precisa estar no corpo a corpo, precisa estar em loco ali. Seja para executar, seja para perceber. Não tem como, né? Então tem coisas que no olho você percebe, né? Na presença, então como está o ambiente, como as pessoas estão se comportando, se elas estão abertas ao diálogo, se elas estão fechadas, por que estão abertas, por que estão fechadas. Então isso eventualmente dado não te passa. Não te passa. Então tu precisa ter essa capacidade de te moldar, né? Tem uma frase do Bruce Lee, né? Que tu tem que ser que nem a água, tu tem que te moldar aos teus limites. E é um pouco isso, tu precisa preencher e compreender esses limites e chegar perto deles. Chegar perto deles, para tu perceber coisas que eventualmente de longe tu não vai perceber. Sabe que, ao contrário disso, contrário não, mas o Júlio Motim, da Panvel, diz que só começou a ter segurança na vida dele porque ele tinha uma dependência muito grande do pai, né? Todo mundo dizia o Doc, o pai, e ele era o filho, né? Quando ele começou a surfar e se viu no meio do oceano sozinho, disse, como é que eu saio dessa agora? Né? Começou a falar com ele mesmo e começou a aprender a sair das coisas. Disse, pô, se eu posso sair daqui, eu também posso fazer outras coisas. E aí ele entrou num ritmo tal. Não que tenha escanteado o pai, né? Não, ele construiu a trajetória dele. Construiu a trajetória dele com segurança, sabendo, eu posso ir aqui, posso ir ali, cuidado, aquela onda vai me, né? Vai me bater, vai me machucar, vou cair. Né? Mas aí tem um lado também que eu acho que corrobora um pouco com isso que você estava falando, né? Que você pode conhecer tudo, mas de alguma forma você precisa fundamentalmente se conhecer. Né? Você precisa se conhecer. Então, por exemplo, qualquer estratégia, qualquer ação que eu vá fazer, a gente é extremamente exigente com isso, que ela seja genuína. Ela tem que ser genuína. Porque se ela não é genuína, tu não vai convencer ninguém. E para ela ser genuína, tu tem que conhecer o teu negócio, quais são os valores, o que a tua marca fala, o que ela não fala, sabe? Então, tudo isso tem que estar muito evidente. Muito evidente. E daí, no momento que tu te conhece, seja enquanto CPF ou enquanto CNPJ, né?
se torna extremamente mais fácil de tu lidar, porque o cenário mais complexo, talvez, você já estratificou, né? Sim. Então, acaba sendo um requisito, assim, fundamental, na minha opinião, né? Pelo menos para fazer comunicação, você tem que saber o que sua marca faz e o que ela não faz. Viu? Passou o tempo, né? Quase 1 hora. E eu sabia que ia ser bacana, né? No meio de Passou rápido, né? Foi muito rápido, muito rápido. Mas eu acho que o nosso público, né, vai entender agora o que é o CMPC. Né? Qual é o teu papel, o que tu faz, e que não é fácil. Né? Como a gente iniciou o videocast, isso não tem, né? Não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Não é palpável. Não é palpável, né? CMPC. E aí, né? Mas agora acho que todo mundo, pelo menos a minha audiência, vai saber quem é o Gabriel e quem é a CMPC. Que para mim é um motivo de muito orgulho. Primeiro, porque é uma audiência extremamente qualificada, né? Inclusive porque me inclui nessa audiência, né? Mas brincadeiras à parte, Nenê, obrigado pela gentileza, pela amizade, pela parceria. É sempre um prazer enorme. Primeiro, conversar com os amigos e segundo, poder falar do que a gente está fazendo. Cara, foi muito bom mesmo e eu espero que a gente vá batendo os papos e conversando longamente com uma palavra muito bacana, sem interesse nenhum. Isso aí, é um prazer. Saúde para nós. Saúde, Nenê. Essa caneca é tua. Muito obrigado pela gentileza.